Fala, meu místico! Seja muito bem-vindo a essa nossa análise, onde a gente vai fazer um crossover que é simplesmente épico. Vamos juntar a filosofia de Napoleão Hill, o cara que praticamente decifrou o sucesso, com os segredos ancestrais da cabala prática. E o nosso objetivo aqui é bem direto: entender e, de uma vez por todas, hackear o medo. Agora pensa comigo uma coisa. Alguma vez já bateu aquela sensação de que, não importa o quanto a gente se esforce para avançar, parece que tem uma mão invisível puxando o freio de mão? Que talvez a nossa própria casa, a nossa mente, esteja de algum jeito assombrada? Pois é, se a gente perguntasse para o Napoleão Hill, ele diria que esses fantasmas são muito reais. Só que o detalhe é, eles não estão do lado de fora. Eles moram aí dentro, no nosso subconsciente. E tá mais do que na hora da gente conhecer quem eles são. Hill foi lá e mapeou os 7 fantasmas principais que vivem assombrando a nossa mente. Eles vão desde o medo da pobreza e o medo da crítica que, vamos combinar, nos paralisam e impedem a gente de arriscar, até uns medos mais existenciais, como a perda do amor, da liberdade e, claro, o medo da morte. Pensa neles como se fossem, sei lá, uns programinhas rodando em segundo plano no nosso cérebro, sabotando em silêncio as nossas decisões mais importantes. E agora vem o pulo do gato segundo Hill. Medo é só um estado mental. Presta atenção nisso. Não é um fato, não é uma parede de concreto, é uma percepção. E se é só uma percepção, isso quer dizer que ela pode ser dominada. E a energia dela, essa energia pode ser canalizada para outro lugar. E essa percepção é tão forte, tão impactante, que Hill chega a descrevê-la como um verdadeiro vírus mental. Um vírus que é contagioso e que tem o poder de travar todo o nosso sistema operacional interno. Ele levou isso tão a sério que até criou um termo para isso: medoença. Quase como uma pandemia de medo, sabe? E essa medoença causa uma segunda infecção que ele genialmente chamou de preocupatite. Uma condição que vai, aos pouquinhos, corroendo a nossa autoconfiança e a nossa capacidade de agir. A mente fica tão bagunçada que simplesmente trava, dá tela azul. E é exatamente aqui que o nosso crossover começa a ficar bom de verdade. O que o Hill chama de travamento do sistema pela medoença, a cabala descreve de um jeito quase poético, mas com o mesmo significado. É o conceito do vaso quebrado. A ideia é que quando a gente foca no medo, no ego, o nosso recipiente espiritual não aguenta a pressão e racha, quebra. E a luz que escapa por essas rachaduras é a nossa energia vital, nossa criatividade, nossa alegria. O resultado nas duas filosofias é o mesmo: paralisia e negatividade. Certo. Então o sistema travou, o vaso quebrou, e agora? Como a gente reinicia a máquina? A grande virada de chave está em sacar que a mesmíssima energia que alimenta o medo pode e deve ser redirecionada. É só mudar o canal. Hill disse isso de uma forma muito direta. Fé e medo não conseguem morar na mesma mente ao mesmo tempo. É como óleo e água. Eles não se misturam. Um ou outro sempre vai dominar o espaço. São duas frequências completamente opostas, e a escolha de qual delas a gente vai sintonizar é totalmente nossa. E essa é precisamente a abordagem da cabala. O objetivo aqui não é sair brigando com o medo, tentar matar o medo. Isso, na verdade, só daria mais força para ele. A sacada é transmutar. É transformar a energia paralisante do medo comum em uma forma muito mais elevada de consciência. E essa consciência superior é o que a Cábala chama de temor ao Criador. Mas olha, é muito importante entender isso aqui. Não tem nada a ver com medo de um Deus que castiga. É sobre reverência. É o reconhecimento profundo de que estamos conectados a uma fonte infinita de energia. Enquanto o medo comum prende, nos paralisa, nos faz sentir vítimas, essa reverência liberta. Ela nos coloca no lugar de co-criadores do nosso próprio destino. E a prova de que essas duas escolas de pensamento, que parecem tão distantes, estão na verdade falando a mesma língua universal, está na forma como elas descrevem a nossa natureza por dentro. Dá uma olhada nessa comparação, que incrível! Do lado esquerdo, Hill diz que a gente tem um eu negativo, que é movido pelo medo, e um outro eu, que é positivo, criativo. Do lado direito, a cabala dá nome para essas forças. O desejo egoísta de só querer receber para si mesmo é chamado de Yetzer Hará. Essa é a nossa inclinação reativa, e a Yetzer Hatov é a nossa inclinação para compartilhar, para se conectar com a luz. É o mesmo princípio de dualidade, cara, só que descrito em duas linguagens diferentes. E como a gente fortalece esse lado positivo? Hill fala sobre a força cósmica do hábito.
Aquela ideia de que nossos pensamentos repetidos vão criando trilhas neurais, como se fossem rios cavando um caminho na Terra. A Cabala chama o processo de reescrever essas trilhas de tikkun, que significa reparo. É o trabalho consciente de ir lá e limpar os bloqueios, os hábitos negativos, para que a nossa luz interior possa voltar a fluir livremente. Ok, a teoria é fascinante, a gente já entendeu, mas como é que a gente aplica isso na vida real? Vamos agora para um plano de ação místico para colocar em prática nesta semana. Napoleão Hill era categórico nisso. A inércia, a falta de movimento, é o combustível do medo. Portanto, o único antídoto que funciona de verdade é a ação decisiva. O medo simplesmente odeia movimento. Então, o nosso desafio para a semana é este. Primeiro, identifique o seu fantasma. Qual desses 7 medos está mais ativo na sua vida agora? Só de dar um nome para ele, a gente já tira um monte do poder dele. Segundo, transmute a energia. A Cabala nos oferece tecnologias para isso, como meditar em sequências de letras sagradas. Uma delas, conhecida como IAS, é usada especificamente para fortalecer a mente contra o pânico. E terceiro, gere luz retornante. Faça um ato inesperado de serviço, de doação. Quando a gente muda o foco de só receber para compartilhar, o medo perde o espaço onde ele costumava morar. Para a gente fechar, fica essa reflexão poderosa de Hill. Existe controle absoluto sobre apenas uma coisa: os pensamentos. Esse é o nosso superpoder. É a capacidade de escolher em qual canal a gente vai sintonizar a nossa mente. No do medo ou no da fé? Qual vai ser a escolha de hoje?